Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Carros pelo Mundo, o canal de vídeos internacionais do Drive On. E hoje é dia de contar um pouquinho mais para vocês sobre esse carinha aqui, o Tesla Model Y, ou Modelo Y, o carro que agora em 2023 se tornou o veículo mais vendido do mundo. Essa versão aqui que a gente está hoje é a versão Performance, a versão topo de linha com 2 motores, mas eu quero saber um pouquinho mais, explorar esse carro nos detalhes para contar para vocês se ele merece ou não, de fato, ser o carro mais vendido do mundo. Bora lá! Bom, normalmente quando a gente faz as nossas avaliações, tanto lá no Drive On quanto aqui no Carros pelo Mundo, a gente primeiro apresenta o carro por dentro, por fora, fala um pouquinho sobre ele e depois a gente dá uma volta. Mas como no vídeo de hoje a gente está falando aqui do Tesla Model Y Performance, ou seja, a versão topo de linha do carro, que tem quase 70 kg de torque, mais de 450 cavalos, eu decidi inverter um pouquinho essa história e a gente vai começar acelerando aqui o Tesla Model Y. Então, é de se esperar uma baita performance desse carro. É claro que a gente não está falando do mesmo nível de performance que a gente encontraria ali no Model S Plaid, né, que é a versão realmente esportiva aqui do Tesla, ou muito menos o que a gente encontraria no futuro lançamento da Tesla, que é o Tesla Roadster. Mas ainda assim a gente está falando da versão topo de linha do carro mais vendido do mundo e de um SUV familiar. Então, qualquer nível de performance acima do comum aqui já seria por si só realmente uma conquista memorável. Então olha, só para vocês sentirem um gostinho, vou dar uma acelerada. Reparem. Bom, por enquanto a gente está aqui numa ruazinha com um pouco de trânsito, não vai dar para acelerar tanto, mas em breve eu mostro para vocês aqui um pouquinho de toda a capacidade que esse carro tem de chegar a 0 a 100 aqui na casa dos 3 segundos. É um modelo realmente muito, mas muito rápido. E mudando um pouco de assunto aqui, né? Vamos falar um pouco sobre ergonomia. Recentemente aqui no canal a gente testou também o Tesla Model 3, que é a versão compacta, né? Um sedã compacto aqui, que é feita nessa mesma plataforma. E eu elogiei bastante a ergonomia. Mas olha, aqui no Model Y eu já não achei ela tão legal assim. O volante parece ser um pouquinho deslocado, o que não me agradou muito. É um carro também que tem uma posição de dirigir bem mais alta, o que é esperado de um SUV. Só que mesmo tendo aqui o ajuste de altura do cinto de segurança aqui do lado esquerdo, ainda assim o cinto está me incomodando um pouquinho, né? Então eu consigo colocar o banco aqui numa posição mais baixa para ficar sentado aqui de forma um pouco mais confortável, mais esportiva. Mas é um carro feito para quem gosta de dirigir com banco alto. Isso fica especialmente visível aqui nesse carro. Mas fora isso, a ergonomia é toda correta, né? Você tem ajuste aqui de altura do banco, ajuste de altura do volante, ajuste altura e profundidade. Então é um carro que consegue se adaptar aí ao seu gosto. Mas bora dar uma pausinha aqui, o trânsito liberou e eu vou acelerar em 3, 2, 1, acelerei! Meu Deus do céu, é muito rápido! E o mais curioso é que a gente está falando de um carro alto aqui, né? Sem dúvida alguma. Então, não é de se esperar que ele tenha a mesma dinâmica esportiva que a gente encontrou lá no Model 3, ou que teria, por exemplo, no Model S, que também é um sedã muito mais baixo. Mas é um carro que consegue acelerar a essa velocidade com um nível de compostura que é até memorável para um carro alto, né? Para um SUV. Então, é claro, ele é um carro que na hora que você pisa, você sente que a direção fica um pouquinho mais leve. Se você virar o volante, você vai perceber que ele chacoalha um pouquinho, né? Mas tudo isso sem grandes exageros. Para falar a verdade, isso é até uma coisa que me impressionou aqui. Porque é comum que carros elétricos, né, principalmente quando eles têm um nível de performance igual desse aqui, eles acabem ficando um pouquinho bobos nessas acelerações, né? Carros que realmente não têm um chassi, não têm uma estrutura preparada para esse nível de performance. Mas aqui, no Model Y, sinceramente, acho que eles fizeram um bom trabalho. É um carro que tem uma dinâmica bem interessante. E o mais legal é que além de todo esse poder de aceleração aqui, ele é um carro que também tem vários modos de direção que você consegue customizar aqui através da central multimídia. E entre esses modos de direção você tem o Track Mode, que é um modo feito para a pista, que muda ali as configurações de controle de tração, estabilidade e tudo mais. E você também tem o Drift Mode, que joga a maior parte da força do motor lá para as rodas traseiras. Então você consegue fazer drift
com SUV elétrico. Curioso, né? E falando aqui um pouquinho mais sobre o carro, né? Ele tem pneus que conseguem levar toda essa performance de uma forma bem satisfatória. Eles são pneus diferentes do que a gente encontra ali nas versões de entrada, são pneus de alta performance. Então, realmente, a impressão que passa aqui é que ele não foi um carro que foi pensado para um nível de performance inferior e um belo dia chegar e falar tipo assim, pô, vamos colocar 400 cavalos aqui nesse carro, ver o que dá? Não, a impressão que passa não foi isso. A impressão é de um modelo que foi pensado ali desde o primeiro dia para ter o nível de performance que ele tem. Que, lembrando mais uma vez, é bem forte, muito forte mesmo. Forte mais ou menos esse tanto. Ai, que carro legal, cara. Que carro divertido de acelerar. Eu fico ainda mais curioso aqui para saber como que é o Model S mesmo, né? A versão realmente de alta performance aqui, que chega perto dos 1000 cavalos. Imagina um carro que tem o dobro de potência desse aqui, que tem um 0 a 100 mais de um segundo mais rápido, né? Um carro que chega a 100 km por hora na casa dos 2 segundos baixo, né? Ou, se não me engano, 1.8, né? Bom, de qualquer forma, o Model S deve ser realmente absurdo de desempenho. E esse aqui já é um desempenho que agrada bastante. Continuando a falar aqui agora um pouco mais da usabilidade dele no dia a dia, a gente está falando de um carro que tem uma suspensão confortável para buracos e tudo mais. Você tem um pedal de freio e acelerador que é bem responsivo. O do acelerador nem se fala, né? Se eu quiser acelerar, por exemplo, é só eu acelerar. Mas o de freio também tem uma resposta bem bacana. Então você consegue dosar bem o freio. Você tem ali a seleção de modo de regeneração aqui da bateria, né? Então você pode ter o modo que é totalmente um pedal, que você tira o pé do acelerador e ele chega a frear o carro. Você tem ali o modo com creeping, né? Que é um modo um pouco mais convencional, próximo do que a gente encontra em outros carros automáticos, né? Então você tira o pé do freio, o carro vai lentamente acelerando. E você também tem o modo de coasting, que é basicamente na hora que você tira o pé do freio, o carro solta e você tiver uma descida, por exemplo, você consegue descer sem pisar no acelerador. Mais ou menos como se fosse um carro manual desengrenado, né? Ali na banguela. Então, eu pessoalmente gosto desse modo de coasting, eu acho que ele fica bem natural. Ele tem uma regeneração forte, mas ele não tem aquela regeneração que chega a travar o carro igual no modo de um pedal. E você também não precisa ficar fazendo aquele vai e volta o tempo todo, né, de um pedal, que você tem que ficar sempre pisando no acelerador, mesmo que você esteja freando, ainda assim você precisa de frear, de acelerar. E que não, acho que esse modo consegue fazer um meio termo bacana. E para casar com tudo isso, a gente tem uma direção aqui que é bem pesadinha no modo esporte, o que ajuda a passar toda essa confiança que eu comentei com vocês aqui em velocidades, em acelerações mais fortes. Mas se você quiser que ela fique leve, você também pode colocar ali no modo de conforto, e aí você tem uma direção muito fácil para manobras e qualquer coisa desse tipo. Eu pessoalmente gostei aqui do modo esporte. Eu acho que quando o carro está parado, ela é leve o suficiente para não incomodar. E na hora que você está acelerando, ela consegue te passar muito mais segurança. E sinceramente, num carro com uma performance como essa, é difícil não ficar acelerando o tempo todo. Tem até que me policiar aqui para não passar da velocidade. Mas já que a gente está chegando no final da nossa volta aqui, gostaria de despedir mais uma vez de vocês com uma acelerada de elétrico. Que carro fantástico! Que nível de performance bizarra! E o carro freia também. Se você precisar, você coloca o pé no freio aqui e ele consegue parar com segurança e rápido o suficiente para você não passar apuro aqui também, com toda essa performance absurda que esse carro tem. E realmente é um carro bem divertido de dirigir, bem rápido, mas não é isso que faz o Model Y ser o carro mais vendido do mundo. Para início de conversa, ele é um carro global, que além de ser vendido nos 5 continentes, é um carro que é fabricado nos Estados Unidos, na China e também na Alemanha. Isso faz com que a Tesla tenha uma capilaridade muito alta com esse carro. Lembrando que outros modelos muitas vezes são vendidos apenas em um país, como por exemplo o Chevrolet Onix, que é um modelo vendido ali no mercado brasileiro e apenas na América Latina. Não existe um Onix na China, por exemplo, apesar de ser um carro com projeto chinês.
Outra coisa que faz também esse carro ser um dos carros mais vendidos do mundo, né, ou mais vendido agora em 2023, é o fato que ele tem um preço relativamente acessível. É um carro que custa nas suas versões de entrada $35 mil, o que para o modelo elétrico, grande como ele é aqui, é um preço até ok. E nas suas versões mais completas, além de ter ali todas essas características, ele ainda também tem a performance avassaladora que vocês viram. Nessa versão mais completa aqui, a gente está falando de um carro que custa cerca de $55 a $56 mil. Ou seja, não é um carro acessível, barato, como é as versões de entrada. Ainda assim, é um carro muito bacana que tem aqui como sua base o Tesla Model 3, o sedã aqui da marca que foi lançado cerca de 3 anos antes e que foi adaptado aqui para essa carroceria de crossover, de SUV. Isso significa que o carro, além de ter essa carroceria aqui mais alta, né, o que é óbvio, para dar esse visual de crossover e de SUV, significa também que ele tem todo o interior levantado. Então você consegue perceber isso ali no suporte dos bancos e tudo mais, e isso faz com que você tenha um espaço interno muito melhor do que a gente tinha ali no sedã. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre as características ali de motor e bateria. Bora lá! E você acha que o motor fica aqui embaixo do capô? Nada disso. Aqui a gente tem dois motores, né? Um que fica ali ligado ao eixo dianteiro e outro que fica ligado ao eixo traseiro e que conseguem fazer com que esse carro tenha tração integral. E aqui embaixo do capô o que a gente encontra é um frunk, um front trunk, um porta-mala dianteiro que tem aqui cerca de 100 litros de espaço e que consegue levar aqui, não sei, alguma mala, alguma coisa do tipo. É interessante aqui que ele é impermeável, né? Então, assim como porta-mala, você pode colocar coisas sensíveis aqui, não tem problema nenhum. E os motores, quando vocês viram aqui, entregam uma performance realmente avassaladora. São 463 cavalos e 68,7 kgfm de torque. Tudo isso entregue de forma instantânea. Lembrando que, ao contrário dos carros a combustão, os carros elétricos não precisam ali daquele tempo do motor girar e começar a fazer a entrega de potência e torque. Aqui não, é tudo instantâneo. Você encosta no acelerador, 100% do torque e da potência já estão sendo entregues. Ou seja, a gente está falando aqui de um carro grande, de um carro pesado, mas ainda assim de um carro que consegue ter um desempenho muito legal. E uma autonomia declarada aqui que está na faixa das 303 milhas, o que significa aqui algo na faixa ali dos 460, 480 quilômetros. E tanto aqui na versão Performance quanto na versão convencional de longa duração, a gente tem um pacote de bateria aqui de 81 kWh, ou seja, um conjunto bem grande que consegue levar o carro aqui a uma autonomia de 488 km declarada aqui nessa versão Performance e 525 na versão Long Range tradicional. O carregamento é feito através aqui do bocal tradicional da Tesla, que atualmente virou o standard, né, o padrão aqui dos Estados Unidos e que também vai começar a ser utilizado por outras marcas. O carregamento aqui chega até 250 kW, mas eu acho que não existe nenhum carregador nessa velocidade, nem aqui nas Tesla Superchargers, né, nos postos de carregador da Tesla. E as baterias grandes realmente são necessárias para dar essa boa autonomia aqui para o Tesla. Afinal de contas, esse Model Y Performance pesa mais de 2 toneladas e é um carro de fato bem grande, com 4,75 m de comprimento e quase 2,90 m ali de entre-eixos. É um tamanho ali maior do que a gente encontra num Compass ou, por exemplo, num Corolla Cross. É realmente aqui um SUV médio para grande. Mas bora lá para dentro para conhecer um pouquinho sobre o interior minimalista aqui do Model Y. Sem dúvida alguma, um dos principais, se não o maior ponto de controvérsia aqui do Tesla está aqui no seu interior. Não só por esse estilo minimalista, realmente bem simples, mas também por conta da sua qualidade de montagem, que sem dúvida alguma deixa um pouquinho a desejar. Você percebe ali algumas rebarbas, alguns pontos mal montados e outras coisas que até são perdoáveis aqui para a categoria de preço que esse carro tá, mas como a Tesla tenta se posicionar como uma marca premium para brigar aí com BMW, Mercedes, Audi, sinceramente, aqui o acabamento é bem pior. Os materiais até que são de boa qualidade. Aqui na porta a gente consegue perceber um pedaço de plástico maleável, com prata, com uma imitação de madeira, uma camurcinha aqui no acabamento da porta, o que é legal, mas todo o resto aqui é realmente bem simples. A gente tem um material com soft touch aqui na parte superior, a gente tem essa imitação de madeira aqui feita em plástico, que eu pessoalmente não acho muito legal, e aqui embaixo a gente também tem acabamento soft touch nessa parte preta aqui de baixo. Só que a sensação que passa aqui é que a gente está basicamente numa mesa de jantar, sei lá. É um interior realmente muito simples, realmente só uma linha horizontal, essa gigantesca tela de 15 polegadas e um volante aqui que também não tem muitas funções. Vou mostrar para vocês aqui. Apesar do volante ser bonito, né, ter esse acabamento em couro, bem gostoso de dirigir, com uma empunhadura muito boa, a gente só tem 2 joysticks aqui, um de cada lado. E até mesmo aqui atrás, olha, basicamente o que a gente tem é o controle da seta, do limpador de para-brisa
E aqui o ajuste do câmbio, né? As posições aqui do câmbio e o parque aqui no canto. Ou seja, significa que quando a Tesla fez esse modelo de volante aqui, ela teve que priorizar algumas funções mais essenciais para colocar aqui dentro do joystick. As outras funções acabaram saindo daqui e indo para a central multimídia, que é onde você consegue configurar a maior parte das coisas do carro. Agora que eu estou aqui em parque, por exemplo, olha, percebe, você consegue abrir o trunk, né, o porta-malas dianteiro e traseiro, travar e destravar as portas, abrir o carregador. Você consegue visualizar aqui também o mapa. E na hora que eu coloco aqui o câmbio no drive, olha, é só eu fazer o movimento aqui para baixo, ele está no drive. Ele começa a aparecer aqui o sensor de estacionamento, que não é através de sensores convencionais, igual que a gente tem nos carros normais. Ele é feito através de câmera, então eu consigo ver aqui, olha, que tem um meio fio aqui nesse meio canto. E na hora que você está andando, isso aqui se torna uma visualização 3D da rua. Então você consegue ver aqui os outros carros andando, você consegue ver pessoas e tudo mais. Eu acho isso interessante. Aqui do outro lado a gente tem um mapa, então aqui você tem um mapa bem grande com a visualização aqui de toda a cidade, você consegue ver trânsito caso você tenha um pacote de internet e tudo mais, então é um mapa bem legal. E o que eu não gostei definitivamente é que a velocidade do carro, na hora que você coloca aqui para dirigir, ele aparece aqui onde está essa posição do câmbio, tá vendo? 0 milhas por hora. Então você não consegue dirigir aqui e ficar com toda a visualização logo na sua frente, como os carros convencionais, que o painel fica aqui, ou no máximo o painel fica aqui na parte de cima. Aqui não, você está dirigindo nessa posição, se você quer ver a velocidade, você movimenta a cabeça para cá e você volta. Então você acaba perdendo um pouquinho de atenção, o que não é legal. Voltando aqui para a central multimídia, além disso você tem aqui os controles também do ar-condicionado, aqui na parte de baixo você tem aqui o link, ou clicando você consegue ver a posição completa, né? Então você consegue controlar aqui o fantasminha do vento, né? De onde que o vento está indo para você, isso aqui do lado do passageiro e do lado do motorista. Então você tem todos os controles aqui através da central. A temperatura você também consegue controlar por aqui. E você tem alguns aplicativos, né? Então você tem o Bluetooth, você tem aplicativos de música, você consegue ver as câmeras do carro, você consegue ver Netflix, Hulu, essas coisas. Lembrando que isso aqui só funciona com o carro parado. Você também tem Netflix embarcado, que você consegue aqui logar na sua conta e tocar direto com o Wi-Fi do carro, sem espelhamento do celular. E por fim você tem aqui todas as configurações do carro também. Então aqui nas configurações você consegue mexer em todas as opções aqui de luzes, de farol e tudo mais, de abrir o porta-luvas, que é um porta-luvas com senha. E você também consegue fazer os ajustes aqui do volante e dos espelhos. E olha só, para você ajustar o volante, você vai aqui e aí você coloca esses comandos aqui, olha, para fazer o ajuste de altura e de profundidade do volante. Isso aqui novamente volta para o ponto que eu comentei com vocês agora há pouco, né? É um carro minimalista com poucos controles aqui no volante e tudo mais, então você acaba ficando muito dependente dessa central multimídia. Mas bora voltar para ela aqui. O ajuste do espelho é feito da mesma forma, através daqui e com os controles feitos no volante. Você consegue mexer aqui nas opções de pedal e de acelerador, né? Igual que eu comentei com vocês. Tem o modo de aceleração Chill, que é mais calmo, e o Sport. O modo de volante Comfort, Standard e Sport. Você tem também o Track Mode, onde você consegue colocar aqui em modo de pista, você consegue ver aqui a pressão do pneu e tudo mais, é bem interessante, né? Mas bora sair aqui do Track Mode. Você consegue customizar ele também para mexer com balanço de freio, com o controle de estabilidade e tudo mais. Então é bem interessante você ter isso aqui em um carro que, apesar de ter o nome Performance, é um SUV. Você também consegue mexer aqui no modo de rolagem do carro, que eu comentei com vocês, né? No Creep, no Roll ou no Hold. Você tem aqui informações de carregamento, né? Você consegue ver os últimos carregamentos, como que está a bateria e tudo mais. Você consegue configurar aqui quando você quer carregar também. Informações aqui do Autopilot, né? Do piloto automático. Você tem a trava, luzes, display. Você consegue colocar aqui, olha, a tela no modo Light ou no modo Dark. Eu pessoalmente gosto mais do modo Dark. Informações aqui de viagem, né? O Trip, para você saber quanto que é o consumo de energia, quantos quilômetros você rodou e tudo mais. Informações de navegação, segurança, serviços, né? Se você for levar o carro na revisão, coisas desse tipo. E por fim você consegue atualizar aqui o software do carro através dessa telinha. Lembrando que a atualização de software aqui dos Teslas é toda feita automaticamente, é só você conectar no Wi-Fi e o carro atualiza. E nessas atualizações, inclusive, ele já chegou a ganhar potência, autonomia, coisas desse tipo. Não é só uma atualização ali do infotenimento, né, do sistema aqui da central multimídia, é realmente uma atualização geral do carro. Indo aqui para baixo da central multimídia, a gente tem 2 carregadores por indução, um porta-objeto escondidinho aqui, bem interessante, 2 porta-copos,
um encosto de braço com porta-objeto, e lembrando que esse porta-objeto ele é ligado aqui na frente até atrás. E aqui no interior, basicamente o que muda entre a versão sedã e a versão SUV aqui do Tesla, além, é claro, da posição de dirigir do espaço interno, é esse teto panorâmico aqui, que na versão sedã tem uma divisória aqui no meio, né, entre os passageiros da frente e o de trás, e aqui no SUV a divisória vai lá para trás, atrás dos passageiros da segunda fileira. Mas já que a gente está falando deles, bora lá para trás para falar um pouquinho sobre como que é o espaço. E boa parte das críticas que eu fiz ao interior do Tesla lá no Model 3, quando o assunto era espaço aqui, não se aplicam. É realmente um espaço muito bom. Reparem só como eu tenho um bom espaço para a perna, cerca de 6 dedos aqui entre meu joelho e o banco da frente. Tenho também um bom espaço para a cabeça até o teto, realmente, sei lá, 2 palmos de distância aqui entre minha cabeça e o teto. E uma coisa que é legal aqui, que vale ser ressaltada, é que eu também tenho um ótimo espaço para os pés. Então, mesmo na posição mais baixa do banco, né, por conta dele ser um carro todo elevado aqui por conta dessa categoria SUV, eu consigo colocar meu pé aqui de forma muito fácil. Quem é ocupante aqui do meio também tem um túnel central totalmente plano e com um espaço muito bom para a perna. Ou seja, a gente está falando aqui de um carro que não só consegue levar 2 ocupantes aqui atrás de forma confortável, como também consegue levar um terceiro ocupante adulto. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Uma vantagem de carros elétricos que conseguem ter esse entre-eixo mais longo e tudo mais, sem as desvantagens de um carro elétrico que é o assoalho mais alto. Visualmente o carro talvez tenha até ficado um pouquinho estranho, né? Por ser meio altão demais. Mas quando a gente olha o espaço interno aqui, realmente, tudo valeu a pena. Mas e o porta-mala, hein? Vamos dar uma olhada? Ah, mas antes de mostrar o porta-mala, né? Olha só como que você abre a porta. Você clica esse botão, ela destrava e aí você empurra. E ela é uma daquelas portas sem moldura, olha, tá vendo? O vidro fica solto aqui. Bem interessante, né? Geralmente é uma coisa que a gente só vê em carros esportivos. É claro, né? Um veículo elétrico, um veículo completo, você tem a abertura aqui elétrica do porta-mala. Então basta você clicar aqui um botão, ou então lá pelo lado de dentro, e o porta-mala abre para você. E com isso a gente consegue acessar aqui um espaço muito legal, um espaço de 854 litros, que se somam ali aos 114 do trunk, né, do porta-mala dianteiro que a gente tem. Ou seja, um espaço muito legal. E os bancos também são rebatíveis, a gente consegue com isso chegar a um espaço aqui de 2.100 litros. Realmente um espaço para carga aqui muito bacana, mas nessa versão aqui no Model Y a gente não tem opção de 7 lugares, ao contrário do Model X, né, o SUV grande aqui da Tesla, que tem opção de 7 lugares. Todo o acabamento aqui é muito bom, a gente tem um espaço ali na parte inferior também do porta-mala para você conseguir guardar um pouquinho mais de espaço. E aqui toda a tampa, né, do porta-mala é feita através dessa tampeta aqui, olha. Eu pessoalmente não achei ela muito boa, a usabilidade é fácil, é só você empurrar e tudo mais, mas eu não achei muito legal. Então esse carro aqui é um carro alugado, ele veio com 2 cadeirinhas de bebê lá no banco da frente. E olha só, mesmo sem dobrar, as 2 cadeirinhas cabem aqui e ainda cabe a minha mochila. Caberia até uma mala, viu? Realmente um espaço muito bom. Tem iluminação aqui na parte de cima, uma luzinha de LED, e o fechamento também é feito por botão. Basta você clicar, sair de perto e o porta-mala fecha para você. Realmente um carro muito prático, que tem várias coisas interessantes aqui que fazem ele ter o potencial de ser o carro mais vendido do mundo. Mas será que merece? E no final das contas, por mais que o Model S seja realmente um carro muito interessante, eu acho que o sucesso dele está mais a ver com o fato dele ser um carro global e um carro que está em uma linha bem simples do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que o modelo mais vendido do mundo por muitos anos foi o Toyota Corolla, um carro que também era global e que também estava em uma linha simples. Quando a gente fala ali de carros compactos e subcompactos, né, o mercado mundial é muito diferente. Existem alguns países, como por exemplo a Índia, que adoram esses carros, o próprio Brasil gosta muito de carros compactos. Quando a gente pega o mercado americano, porém, a gente tem muito sucesso de picapes, né? Tanto é que o carro mais vendido aqui dos Estados Unidos é a Ford F-150. Um carro que, por exemplo, na Europa, onde as ruas são estreitas e apertadas, isso não faz sentido. Os europeus gostam bastante das suas peruas e dos seus hatches médios. Tanto é que o Golf foi o carro mais vendido da Europa por muito tempo. Mas quando a gente pega no Brasil, por exemplo, é um carro caro, e nos Estados Unidos o Golf é um carro de entrada, longe de ser o sonho do consumo que a gente tem lá no Brasil. E eu acho que o Tesla Model Y, assim como o Corolla, consegue estar nesse meio termo interessante, de ser um carro acessível para todos os mercados, mesmo para mercados emergentes, como por exemplo Brasil e Índia, e ao mesmo tempo um carro que tem luxo e equipamentos suficientes para ser um carro interessante em mercados mais desenvolvidos, como o norte da Europa e aqui nos Estados Unidos.
E a China aqui como uma forma de coroar, né? O país que mais vende carro elétrico no mundo também tem aqui o ponto positivo do Tesla, que é um carro elétrico. Então eu não acho que esse reinado vai durar muito tempo, talvez tenha sido uma coisa ali de 1 ano ou 2. Eventualmente acho que nós teremos outros modelos que vão voltar a superar aqui o Tesla Model Y em vendas, mas sem dúvida é um carro muito interessante que tem predicados suficientes aqui para ter bons números de venda. Isso não pode ser negado. Então espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui o Model Y, assim como eu gostei de conhecer e de dirigir aqui o carro. Manda aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade adicional, bora bater um papo. E a gente se vê novamente na próxima quarta-feira aqui no Carros pelo Mundo, ou então aos sábados, meio-dia, lá no Drive-On. Um abraço a todos e até mais! Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, clicando no ícone branco. E também, não deixe de conhecer o nosso canal de avaliações de carros feitos no Brasil, clicando no ícone preto.